Boa noite, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos aqui novamente na nossa união de treinamento e hoje eu queria falar sobre um tema bastante prático. Eu queria realmente dar um treinamento para você e nós temos falado muito na nossa EBD, nas nossas programações online, sobre a igreja e a necessidade de testemunhar sobre o Evangelho. E talvez você olhe isso e você realmente se encante por esse interesse de enviar o Evangelho, de testemunhar sobre Jesus, alguém que ainda não conhece o Evangelho, com uma finalidade, que essa pessoa conheça o nome de Cristo, que o nome de Cristo seja glorificado e que essa pessoa chegue à salvação, para que ela creia e para que ela responda a esse chamado de Jesus com fé, para que ela seja salva. Mas eu quero te perguntar se você sabe o que é o Evangelho. Eu quero te perguntar se você entende a mensagem do Evangelho de tal forma que você consegue comunicar essa verdade como uma verdade clara para alguém que não tem o mínimo conhecimento sobre as palavras de Deus. A gente observa na Bíblia que homens de Deus como o apóstolo Paulo foram homens que testemunharam do Evangelho para um povo que não conhecia nada a respeito do Deus cristão. Nós já temos uma cultura que é influenciada por uma moralidade que é chamada de moralidade judaico-cristã. Então o nosso aparato moral, desde a nossa infância, a nossa ética, a nossa constituição, ela é influenciada por aquilo que a palavra de Deus ensina, por aquilo que nós vemos na Bíblia. E nós vemos que isso já é uma porta, já é uma abertura, porque todas as pessoas, possivelmente que vivem ao seu redor, elas creem em Deus. Elas creem que existe uma vida eterna, que existe o céu, que existe o inferno e que possivelmente a sua vida na terra vai definir o seu futuro. E ela muitas vezes pode pensar, como eu posso chegar à vida eterna? Uma das formas da gente induzir essas pessoas a pensar sobre o espírito, sobre o coração e sobre a relação delas com Deus é levar elas a esse pensamento de eternidade. C.S. Lewis fala uma coisa muito clara, ele fala que o homem tem necessidades físicas e elas são saciadas naturalmente. Fala que o homem tem sede e existe água, que o homem tem fome e existe comida, mas também fala que dentro do homem existe um vazio. E esse vazio do homem é a carência que ele tem por eternidade. Então você pode observar em filmes de herói, a fórmula mágica que os heróis, que os vilões buscam é a fórmula da vida eterna. Eles querem vida eterna, eles querem ser eternos, eles querem ter todo o poder. Então o homem que se desentendeu com Deus lá no Éden, agora vive tentando tomar o lugar de Deus de alguma forma. Ele quer ser todo poderoso, ele quer ser onisciente, ele quer saber de todas as coisas, ele quer ser popular e ele vive buscando essa tentativa de sanar essa carência do coração, esse vazio do coração. E Paulo enfrentou isso vendo pessoas, como ele para lá na cidade de Atenas e vê a idolatria. O texto fala que ele se moveu de íntima compaixão, assim como Jesus, quando olha para as multidões e diz que elas não têm pastor. O primeiro sentimento que deve existir em você que conhece Jesus e o Evangelho é que as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão carecendo sem salvação. Sem Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, como a palavra fala, não existe salvação. E eu quero que você entenda um princípio inicial lá em Gênesis. Adão e Eva, eles tinham plena comunhão com Deus, mas essa comunhão ela é rompida pelo pecado. E nesse momento, essa distância não é uma distância quilométrica, ela é uma distância abismal. É impossível que o homem chegue a Deus novamente. E o homem se encontra caído. Mas nesse momento Deus faz uma promessa em Gênesis 3, se eu não me engano, no versículo 19, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que ele vai enviar aquele que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. É uma profecia acerca do envio do Messias, que é o Filho de Deus. Isaías 53 já profetizou sobre o servo sofredor, sobre aquele que viria, e sobre as suas feridas a nossa chaga seria extirpada, sobre as suas pisaduras, sobre a sua dor, nós fomos curados, nós fomos salvos pelo seu sacrifício perfeito. Então existe essa realidade. Então Adão e Eva iniciaram um novo ciclo de homens que têm distanciamento de Deus. E desde então a reação de todos os homens é a reação de Adão e Eva quando comem o fruto. O texto fala que eles se esconderam. Então os homens vivem com medo de Deus. E quando se é pregada a mensagem do Evangelho em muitas igrejas, a reação das pessoas não é uma reação de aproximação de Jesus pelo amor. Muito pelo contrário, eles aproximam-se de Jesus com medo do inferno. Eles têm medo, mas no princípio de João, no livro que ele escreve, de poucos capítulos, ele vai dizer que o amor lança fora o medo. Então, olha, existe uma realidade posta, que é uma realidade na qual existe algum meio de não termos mais medo de Deus e de sermos reaproximados. E depois que Deus faz essa promessa, ele envia Jesus 2000 anos atrás,
ele nasce, ele é criado por Maria e por José, e aos 30 anos ele inicia o seu ministério e ele prega o evangelho do reino de Deus. A mensagem de Jesus é que o reino de Deus está próximo. Como a Manu falou na pregação lá na igreja, essa proximidade não é uma proximidade temporal, mas é uma proximidade física, como se o reino de Deus estivesse ao alcance das mãos. Então você que já foi reconciliado por Jesus, que já entendeu a realidade do reino de Deus, é convidado, lá em 2 Coríntios 5:20, a ser um embaixador de Cristo, a ser um embaixador da mensagem do Evangelho e a pregar essa mensagem para os perdidos. Só que é muito difícil fazer isso. Porque para você chegar para alguém e explicar para ela algo que está na Bíblia, é muito complicado. A Bíblia fala, o Evangelho, a palavra de Deus, não é discernida por pessoas que não têm o Espírito Santo. Para eles parece loucura, mas para nós que temos a Cristo é vida. Por isso que Paulo fala que o Evangelho para uns tem cheiro de morte, mas para nós é o bom perfume de Cristo. Existe uma diferença na compreensão, e essa compreensão ela é outorgada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O texto de Romanos, Paulo vai falar sobre o pecado no homem. Eu queria ler para vocês esse texto para que você veja a condição de todos os homens sem Cristo, a sua condição e a minha condição sem Cristo. Paulo fala o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Sua boca está cheia de amargura e de maldição. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a condição de todos os homens sem Cristo. Por isso você precisa pregar o Evangelho. Porque não há ninguém que entenda. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus e eles reputam por inútil buscar a Deus. Por quê? Porque o pecado habita neles de tal forma que cegou-lhes o entendimento. E a única forma de sermos livres é como a Bíblia fala: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o chamado que você faz para um pecador ao arrependimento é um chamado para a liberdade. Porque o pecado escraviza as pessoas. E quantas pessoas você conhece que são escravizadas pelo pecado, pelo vício, pela mentira, pelo engano, por vida dupla? Quantas pessoas você conhece que vivem nessa condição? Pessoas que carecem da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Mas o texto não termina aí. Paulo continua dizendo no versículo 21, a conjunção adversativa que muda a história do mundo. Ele vai dizer o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então repara, essa justiça não provém do homem. Ela é independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Paulo continua dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Então é mediante a fé, é gratuitamente, pela fé na graça de Jesus, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas ao presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Paulo está dizendo que o homem nunca vai conseguir alcançar o padrão de Deus, mas que Deus envia seu filho, e esse filho cumpre o padrão de Deus. Então, quando você chegar para alguém que não crê, a sua mensagem deve ser uma mensagem de levar essa pessoa ao entendimento e ao reconhecimento que todos nós somos pecadores. E é muito simples você reconhecer que você é um pecador. É só pensar no seu dia de hoje. Quantas vezes você já pecou e já transgrediu contra Deus hoje? Mas mesmo assim, há misericórdia de Deus para você. Então essa pessoa está convencida: realmente eu menti hoje, realmente eu enganei, realmente eu tenho inveja, eu realmente sou um pecador. E aí você leva para essa pessoa a entender a grandiosidade de Deus, falando que Deus é santo. Essa pessoa com certeza vai concordar com a santidade de Deus. E nesse momento ela fala: Deus não convive com o pecado. Então, como você pode ter relacionamento com Deus? E aí você vai explicar sobre Jesus e o Evangelho.
E o Evangelho é uma boa notícia. E a má notícia é essa de Romanos 3, que todos pecaram, todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas a boa notícia se levanta em Cristo Jesus. Evangelho, a palavra grega euangelion, significa boa notícia. E a boa notícia é que Cristo morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. A boa notícia é que Cristo veio e a lei que eu não consigo cumprir, o padrão que eu não consegui atender, Deus vem e manda seu filho e esse filho atende toda a lei. E por que esse filho perfeito morre? Já parou para pensar por que Jesus teve que morrer na cruz? Jesus não morreu na cruz somente como um exemplo. Muito pelo contrário disso. A mensagem de Jesus não é somente um exemplo, mas é uma mensagem ativa. A Bíblia fala em Romanos 6 que fala que o salário do pecado é a morte. E quem morreu? Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Para quê? Para que nós tivéssemos a vida. Então nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. E como eu posso ser salvo? Crendo que Jesus veio à terra, cumpriu toda a lei, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados e que Ele nos convida ao arrependimento. Mas não somente morreu, Ele ressuscitou para que nós vivamos juntamente com Ele e com o Pai e com Deus Espírito na eternidade. Então, se você conhece alguém, convide essa pessoa a crer no Evangelho. E o Evangelho é a mensagem que Jesus morreu, ressuscitou e Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus. E como a Bíblia fala, Ele é justificador, Ele declara justo aqueles que creem. Então a justiça de Deus vem pela fé. É pela fé. Lutero já pregava isso, somente a fé, somente a fé, somente a fé é suficiente para justificar o pecador. Jesus é suficiente para que você seja salvo. Então creia em Jesus, creia no Evangelho e pregue essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela mensagem do Evangelho. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, Pai. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, Pai. Somos gratos porque é pelo Teu sangue que nós temos acesso a Deus, Pai. E nós nos colocamos, meu Pai, com o coração arrependido, sabendo, meu Pai, que o Senhor morreu por nós e clamando que o Senhor continue nos cuidando, nos santificando e nos preparando, meu Pai, até o dia da nossa morte, onde nos encontraremos, meu Pai, com o Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, a Deus Pai. Amém. Tenha uma boa noite e uma boa pregação do pastor Elias. Abraço.